Oi, tudo bem? Hoje é o dia 82 da nossa leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, da Palavra com Tati, e agradeço a sua companhia até aqui. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no livro de Juízes, dos capítulos 11 ao 13. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim, Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: Deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor Deus de Israel entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camo te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu está cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor:
Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Capítulo 12. O conflito de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque esses tinham dito: Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: Então diga: Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Ibsã, Elon e Abdom. Depois de Jefté, Ibsã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdom, filho de Ileel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdom liderou Israel durante 8 anos. Então Abdom, filho de Léu, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Capítulo 13. O nascimento de Sansão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus.
Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando cumprires a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que o Senhor nos abençoe.